Olha só, hoje eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 142. Salmo de número 142, a oração que Davi fez quando estava na caverna, num momento de sombras, de escuridão. Davi faz uma oração, e é essa oração do Salmo de número 142. Como eu sempre digo aqui, não sei se você tem textos prediletos da Bíblia, esse aqui é um dos meus salmos prediletos. Esse salmo me acompanha, me abençoa, e é uma oração também da minha vida. E o que diz a palavra de Deus? Ela diz assim: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor, derramo diante dele a minha queixa, a sua presença exponho a minha angústia. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo isso que a gente acabou de dizer, e digo isso que a gente acabou de cantar: tu és o meu refúgio, tu és o meu refúgio. A ti clamo, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, a minha porção, a minha cota na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, pois me sinto muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome, e os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Amém, queridos irmãos? Essa é a leitura da palavra. Você pode deixar aí a sua Bíblia aberta, que nós vamos meditar um pouquinho nessa palavra do Senhor para nós. Essa é um salmo de Davi. Ele ainda não era rei de Israel quando ele escreveu este salmo. Ele escreveu este salmo num tempo em que ele foi forçado a fugir do rei Saul. Diz aí, na Bíblia tem um cabeçalho que diz salmo didático de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Essa foi uma oração. O contexto histórico é esse: quando Davi estava fugindo do rei Saul, e ele fugindo de Saul, da fúria do rei, ele passou um tempo se escondendo em cavernas. E aqui, nesse texto, Davi revela que ele, nesse tempo de fuga, nesse tempo de perseguições, ele se escondendo em cavernas, ele entrou e passou por momentos de depressão. Depressão. Você já sentiu depressão? Você conhece alguém que está passando por um momento de depressão emocional? Davi revela aqui que ele passou por esses momentos de depressão, porque no texto que nós lemos, ele confessa diante de Deus, na sua oração, ele diz: quando dentro de mim esmorece o espírito, dentro de mim, o meu espírito, o meu homem interior se abate, ele esmorece. E no verso de número 6, ele também confessa dizendo: atende ao meu clamor, pois eu me sinto como, irmãos? Eu me sinto muito fraco. Não é fraco. Ele não diz que ele se sente fraco. Ele diz que ele se sente como? Muito fraco. Sem energia. Sem vigor. Sem disposição para se levantar, muito fraco.
Ele estava passando aquele momento em que uma tarefa simples se torna uma tarefa pesada. Você já passou por esse momento? O teu espírito está esmorecido, está abatido, você está se sentindo sem energia, e a tarefa mais simples, às vezes, parece a coisa mais complicada de fazer. Você tem que mandar um e-mail, você não consegue nem mandar o e-mail. Já passou por esse momento? Se procrastina, deixa para amanhã. Coisas que você não consegue realizar porque você se sente fraco, sem energia, sem vigor. E isso são sintomas de depressão. Momentos de depressão. Quando a pessoa se sente esmorecida, se sente abatida. E eu queria dizer uma coisa para você hoje. Talvez nessa manhã você se identifique um pouco com a oração de Davi. Ou talvez nessa manhã você conheça alguém, uma pessoa que se identifica com Davi e que está passando também por um momento de depressão emocional na sua vida. Você que está em casa, talvez você se identifique hoje com Davi nessa sua oração. Queridos irmãos, nessa época agora já de quase pós-pandemia, eu tenho ouvido a respeito de muita gente que está lutando com a questão da depressão. Muita gente. Nesse período de pós-pandemia, aí pandemia está acabando, vem o Putin e faz uma guerra, e aí você fala assim, mas o que tem a ver com a gente? É que daí o dólar muda, o barril do petróleo vai lá em cima, e eu perco o emprego aqui. Putin faz guerra lá, a gente perde o emprego aqui. O Putin faz guerra lá, cortam o salário da gente aqui. Períodos de tribulação, de incertezas, e muita gente tem lidado com isso. Mas a questão que eu queria refletir com os irmãos hoje, que é uma questão sincera, de muitos irmãos sinceros, uma questão especial que bate no coração dos crentes em Jesus Cristo. Pode um verdadeiro cristão entrar em depressão? Um verdadeiro cristão, ele pode entrar em depressão? Pastor, porque essa não é uma questão boba, mas é uma questão que muitos levantam e muitos se debatem com essa dúvida. Pastor, a gente ter depressão não seria falta de uma fé verdadeira? Depressão não é falta de fé, de uma fé verdadeira, de uma fé real. Um cristão verdadeiro não deveria estar cantando louvores na caverna? Davi está aqui, confessando a sua depressão na caverna. Mas um cristão verdadeiro não deveria estar, se ele é verdadeiro mesmo, se ele é cristão raiz, não é cristão Nutella, como diz o pessoal, ele não deveria estar cantando louvores na caverna e dizendo aleluia, que venha Saul, a gente vai sair na porrada com todo mundo, aleluia, vamos lá, Israel é nosso, vamos lá. A depressão não seria o resultado da falta de uma fé verdadeira? Essa é uma questão. E eu queria conversar um pouquinho com vocês, rapidinho, sobre isso nessa manhã. Esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diz que não. Diz que não. Ele diz que pessoas com uma verdadeira fé, ele diz que verdadeiros filhos de Deus podem sim experimentar momentos de depressão na sua vida. Verdadeiros filhos de Deus podem sim. Gente que tem uma fé verdadeira pode sim experimentar momentos de depressão na sua vida, como Davi experimentou aqui. Não é pecado entrar em depressão. Pode ser até às vezes fruto de alguma decisão ruim que a gente toma, mas não é pecado a gente sentir a depressão. Isso por 3 razões que nós vemos e aprendemos aqui com a experiência de Davi. A primeira razão é porque Davi, ele era um verdadeiro filho de Deus. Davi era um verdadeiro filho de Deus.
Davi, ele era se fosse para trazer para hoje em dia, ele era um verdadeiro homem, um verdadeiro cristão, um homem temente a Deus, um homem, diz a palavra, segundo o coração de Deus, um verdadeiro filho de Deus que entra e que experimenta e que passa por um momento de depressão. É muito curioso, quando Davi escreveu este salmo aqui de número 142, Davi ele já tinha um currículo muito sólido de fé e de fidelidade a Deus, porque diz aqui o salmo, o contexto é que ele fez essa oração quando estava na caverna, e nós sabemos que o período de cavernas de Davi, ele começa em 1 Samuel capítulo 22, depois vocês podem ler em casa. As cavernas de Davi começam em 1 Samuel capítulo 22, e muito provavelmente este salmo aqui foi escrito na segunda caverna dele, que foi a caverna de 1 Samuel capítulo 24, segunda ou terceira, mas começa em 1 Samuel capítulo 22, e quando Davi, a gente vai ler a história de Davi, e a gente chega em 1 Samuel 22, já tinha acontecido tanta coisa, irmãos, na vida de Davi. Por exemplo, Davi já tinha sido ungido o próximo rei de Israel, ele foi ungido em 1 Samuel 16, e as cavernas começam em Samuel 22, então ele já tinha sido ungido rei de Israel, o futuro rei de Israel, ou seja, Davi era um ungido do Senhor, um homem ungido pelo Senhor, e um homem que tinha promessas da palavra de Deus para ele. Você será o próximo rei de Israel. Quando ele faz essa oração na caverna, ele já tinha matado Golias, ele já era um homem vitorioso, e já tinha sido experimentado, e um homem corajoso, porque ele mata Golias, ele vence Golias em Samuel 17, e o período das cavernas começa em Samuel 22, e ele venceu Golias, diz a palavra de Deus, pela fé. Foi pela fé que Davi venceu Golias. Você vem contra mim com espada, você vem para mim aí com essa sua atitude arrogante, pois eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Isso era Davi. Quando ele faz essa oração, ele já tinha sido ungido rei, já tinha tido vitória sobre Golias, ele já era um homem, ele era um general vitorioso em Israel, porque em Samuel 18, é aquele capítulo que as mulheres de Israel cantam assim para ele, fazem uma musiquinha para Davi, dizem assim: Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares, e foi isso que encheu o rei de Saul de ciúmes. Ou seja, ele já era conhecido, ele já tinha um monte de seguidor lá no Instagram dele, e o pessoal dava muitos likes para ele. Esse é Davi, mas com todo esse currículo, o tempo passa, vem período de tribulação, e com todo esse currículo, nós chegamos no Salmo 142, onde ele faz essa oração e ele confessa: eu estou passando por esse momento de depressão. Então sim, verdadeiros filhos de Deus podem experimentar momentos de depressão, porque Davi, ele era um verdadeiro filho de Deus, quando ele confessa esse seu momento. Segundo lugar, verdadeiros filhos de Deus podem sim experimentar momentos de depressão, porque o salmo que nós lemos, o salmo de número 142, revela que Davi mantinha a sua fé. Davi não perdeu a fé. Perdeu? Quando a gente lê o salmo 142, o salmo 142 é um salmo de uma pessoa que tem fé ou de uma pessoa que não tem fé? Por que a gente acha que ele tem fé? Como é que ele revela a fé dele no Salmo 142? Porque ele ora, ele não parou de orar. O Salmo 142 é uma oração, ele diz: ao Senhor ergo a minha voz e clamo, com a minha voz suplico ao Senhor.
Ele é um homem que perdeu a fé? Não, ele perdeu a força. Isso que é curioso e que tem muito crente que não entende. Uma pessoa pode ter fé, ser uma pessoa de fé, demonstrar fé, mas ela perdeu a força, perdeu o bom ânimo, tendo fé. Portanto, períodos de depressão não revelam falta de fé, uma fé verdadeira. Se tivesse fé, não ficava desse jeito. Davi revela o contrário, porque o Salmo 142 é o texto de um homem de fé. Olha só, texto que nós lemos, ele ora intensamente. Ele não faz aquelas oraçãozinhas assim, de, sabe, bolachinha, creme cracker lá, aquela sem água, sem sal lá, sem bolachinha assim, sem sal, sem nada. Ele faz uma oração intensa. Ele fala: eu me derramo, eu clamo, eu grito, Senhor, com a minha voz. Isso é importante. Ele fala: com a minha voz eu clamo, porque tem gente que não ora, tem gente que pede oração. Davi, ele não pede simplesmente oração. Davi, ele ora com a voz dele. Então ele é um homem de fé. Ele confessa a sua confiança na direção de Deus. O texto que nós lemos, ele fala assim: tu sabes o caminho por onde devo andar. Ele fala isso para Deus, ele confessa. É fé ou não? Tu sabes, Senhor, o caminho, tu conheces o meu caminho. Isso é fé. No texto que nós lemos, ele diz assim: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és a minha porção na terra dos viventes. Isso é uma confissão de uma pessoa de fé ou uma pessoa que está sem fé? Não é curioso que ele faz todas essas confissões? Senhor, o Senhor é tudo que eu tenho na terra, eu não tenho mais nada na terra a não ser o Senhor. Por isso eu me derramo e clamo, porque eu sei que o Senhor conhece o meu caminho. E eu estou aqui, Senhor, na presença do Senhor, na caverna, orando ao Senhor. Ele tem fé, mas ao mesmo tempo ele também tem o quê? Depressão, lutando com esses sentimentos no coração. Em terceiro lugar, um verdadeiro filho de Deus, com uma fé verdadeira, pode sim experimentar um momento de depressão, porque o texto aqui revela que não foi a falta de fé que fez Davi entrar em depressão, mas foram as circunstâncias difíceis que estavam abalando o seu espírito. Foram as circunstâncias, irmãos, que o tocaram, que o abalaram. Eram circunstâncias muito difíceis. Eu coloco aqui 3 circunstâncias que contribuíram, que Davi confessa que contribuíram para ele ficar então com a sua alma aqui no cárcere, com seu espírito abatido. Em primeiro lugar, primeira circunstância, as ameaças, a fúria do rei Saul. E nós precisamos entender uma coisa, irmãos, não era uma bobagem isso aqui. Esse perigo não era uma bobagem. Esse perigo, essa ameaça não era uma brincadeira, porque muito provavelmente, essa experiência que Davi cita aqui nesse salmo, foi a experiência quando ele estava cercado, ele estava numa caverna, cercado pelo exército do rei Saul, em 1 Samuel 24. E quando a gente vai lendo a palavra de Deus, e a gente chega em 1 Samuel 24, a gente vê que esse Saul, que estava cercando Davi, ele já tinha matado 85 sacerdotes da cidade de Nobe. E ele não matou, Saul não matou apenas 85 homens de Deus, 85 sacerdotes, ele matou também as mulheres, os filhos e as crianças. Ele exterminou aquelas pessoas. Esse é o homem que está cercando Davi. É brincadeira?
Vladimir Putin ia ser escoteiro perto de Saul aqui. A fúria do Vladimir Putin é fúria de escoteiro perto aqui da fúria de Saul contra Davi. Davi tinha razão para estar preocupado ou não? Estou na caverna, cercado por um assassino cruel. Matou 85 sacerdotes inocentes. Um homem enlouquecido, sem temor de Deus nenhum. É esse que está ao redor, cercando, me procurando, me caçando. Então, uma circunstância difícil. Davi também expressa aqui uma outra coisa, uma insegurança em relação ao futuro. No verso 3 ele fala que o espírito dele esmorece. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde eu devo andar, Senhor, tu sabes. Aí ele diz assim: Senhor, no caminho em que eu ando, ocultaram uma armadilha para mim. Senhor, eu não sei qual passo, o próximo passo que eu devo dar, Senhor, porque o caminho que está à frente de mim agora, Senhor, é um caminho assustador, é um campo minado, tem armadilhas. Você já pensou numa situação assim? Você tem que sair da caverna e seguir um caminho, mas esse caminho agora é inseguro. O que está diante de mim? Eu não sei. Eu posso ser pego numa armadilha e exterminado por esse assassino cruel. Insegurança em relação ao seu futuro é o que Davi está expressando aqui. Medo do próximo passo, porque ali na frente pode estar me esperando uma armadilha. Você já teve esses momentos de medo do futuro? Você olha para frente e você fica inseguro? Davi estava assim. E a terceira circunstância que ele fala aqui é a circunstância da falta de recursos. Falta de recursos. Eu preciso fugir desse homem, mas eu não sei como. Por quê? Primeiro ele fala aqui no verso 4: Senhor, olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. Eu não tenho lugar para ir, eu não tenho gente para recorrer. Já passou por um momento na vida em que você não sabe para onde ir, você não sabe a quem recorrer, você se sente sozinho, solitário? Davi se sentia exatamente assim. Eu não tenho lugar para ir, eu não tenho uma porta para bater, nenhum lugar de refúgio, e eu não tenho ninguém que por mim se interesse. Ele estava se sentindo dessa maneira. Ou seja, eu não tenho recursos, eu não tenho reservas, eu estou no meio de uma crise, mas eu não tenho dinheiro na poupança, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho uma aposentadoria, eu estou no meio da crise, e aí qual é a única coisa que eu tenho, que ele diz aqui? Nós lemos o texto, né? Qual é a única coisa que Davi tinha? O que, irmãos? O Senhor. Vamos ver o que ele diz aqui, que é a única coisa que ele tem, verso 5, vamos ler juntos? A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, a minha cota, eu só tenho o Senhor. Eu não tenho pai para recorrer, para ligar, eu não tenho vovô para pedir uma ajuda, eu não tenho nada. Eu não posso pedir para mamãe, mamãe, paga a conta da luz. Não tenho mãe para pedir. Não tenho porta para bater. Eu só tenho o Senhor. Então ele está assim.
Vendo a sua falta de recursos, a sua falta de reservas, essas eram as circunstâncias de Davi. Então, irmãos, um filho, um verdadeiro filho de Deus, e uma pessoa que tem verdadeira fé, pode passar por momentos de depressão? Pode. Porque Davi era um verdadeiro filho de Deus. Davi revela aqui que ele tinha uma fé verdadeira. E Davi revela que o que provocou nele esse abatimento do seu espírito dentro dele e o enfraquecimento da sua força, da sua energia, que fez foram aquelas circunstâncias difíceis com as quais ele estava tendo que lidar, e ele se sentia ali sozinho, desamparado, sem recursos, com medo do próximo passo e com aquele rei assassino cruel ao redor dele, e ele está na caverna. E eu não sei, muita gente, são muitos filhos verdadeiros de Deus, nesses dias de pós-pandemia, que tem sim sofrido com momentos de depressão. Às vezes a pessoa olha, ela não tem força para levantar de manhã. Você conhece gente assim? Eu não tenho força para levantar de manhã. Mandar um e-mail parece que é uma coisa impossível. Fazer um telefonema parece que eu tenho que escalar o Monte Everest. Estão com essas lutas. Preciso ir ao médico, não tenho nem força para ir ao médico. Estão nessas lutas. Por quê? Porque falta fé? Não. Porque às vezes estão atravessando períodos de caverna na vida. Você está na caverna, irmão? Então eu encerro dizendo para você 3 coisas que essa palavra inspirada do Espírito Santo tem para dizer para todos os que estão num período de cavernas e estão se sentindo com o seu espírito abatido e sem força nesses momentos de depressão. A primeira coisa é que Deus sabe o caminho por onde eu devo andar. Amém, irmãos? É isso que a palavra de Deus está dizendo para você. Pequeno Davi na caverna, momento de depressão. A palavra de Deus diz que Deus sabe o caminho por onde eu devo andar. Ocultaram armadilhas. Eu estou com medo do que está à frente. Eu estou com medo do que vem. Mas o Senhor sabe o caminho por onde eu devo andar. O Senhor conhece. Davi está dizendo aqui que Deus guiará você. Não temas, porque Deus guiará você. O que Davi está dizendo aqui é que eu estou na caverna, eu estou com medo do que vem pela frente, eu não estou vendo uma saída para a minha caverna, mas Deus tem uma saída para você. Porque Deus sabe o caminho pelo qual você deve andar, e Deus vai guiar você. Segunda palavra para o Davi, que está no seu momento de caverna, é que Deus é o nosso refúgio seguro. Deus é o nosso refúgio. Ele diz aqui: a ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, tu és a minha cota, a minha porção na terra dos viventes. Davi se sentia aqui sem recursos, sem provisão, sem condição, não tinha ninguém para procurar, para ligar, daquele jeito, se sentindo desamparado. E aí ele está onde, irmãos? Numa caverna. Mas ele diz assim: não é essa caverna que é o meu refúgio. O meu refúgio é uma outra caverna. O meu refúgio é o Senhor. Senhor, em ti eu descanso. Porque o Senhor é um lugar, o Senhor é um recurso, uma provisão fiel. O recurso, irmãos, de Deus não falha. A provisão de Deus não falha. O maná de Deus não falha. É fiel. Davi diz que eu não tenho nenhuma porta para bater, mas quando a gente bate na porta do céu através da oração, isso não falha.
não falha. O recurso do Senhor, o refúgio dele é seguro, é fiel. Eu posso me abrigar hoje à sombra do Altíssimo e descansar. E é impressionante, irmãos, o que diz a palavra de Deus. Saul estava ao redor de Davi com o seu exército. Davi estava dentro da caverna com os seus homens escondidos. Saul pegou Davi? Não pegou. A palavra de Deus, irmãos, eu acho que o Salmo de número 2 diz que Deus, ele olha do céu e ele ri dos planos ele ri. Porque acontece uma coisa tão engraçada. Saul tem um momento de diarreia. Eu acho que ele comeu alguma coisa que não devia, ficou lá com o seu, com o seu ventre lá apertado. Aí ele fala assim: vou entrar nessa caverna para ir no toalete. Ele tira a roupa, tira a espada, fica nu. O homem poderoso, com todo o exército, agora está nas mãos de Davi. Não é irônico? Nu, entregue. O que Deus está dizendo para Davi e para nós? Eu sou um refúgio confiável, pode confiar em mim. Saul, com seus milhares de exércitos, toda a sua grana, todas as suas espadas, canhões de guerra, helicópteros, bazucas, ele não pode tocar em você se eu não deixar. Confie em mim, se refugie em mim. E mais, você quer ver? Vamos dar risada junto, Davi? Acho que Davi teve que colocar a máscara, não tinha Covid, mas por causa do cheiro, estava lá, Saul. É para dar risada, irmãos. Eu acho que Deus faz essas coisas para dizer assim: vamos dar risada junto, filho. Plano dos poderosos. Confia em mim. Porque eu sei guardar os meus filhos. Por isso que Davi confessa aqui de modo maravilhoso. Ele fala assim: olha, eu não tenho mais nada, eu só tenho o Senhor. Mas o Senhor é suficiente para mim, porque Ele faz coisas, irmãos, maravilhosas, demais para mim. E finalmente, a terceira palavra, para o Davi que está na caverna, e eu queria encerrar, e eu peguei tudo isso para dizer isso que eu vou dizer agora, viu? Até agora foi a introdução, agora começa o sermão, tá bom, irmãos? A palavra de Deus para o Davi que está na caverna é: esse momento vai passar, filho. Esse momento vai passar, você crê nisso? Esse momento vai passar. Você vai sair da caverna. Você vai seguir o seu caminho. Você vai se tornar o rei de Israel. Porque eu sou fiel, diz o Senhor. E eu acho maravilhoso, eu queria ler o último versículo, a última frase. Olha que maravilha, olha como o Salmo termina, o Salmo da depressão, da confissão da depressão. Olha como ele termina: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. O Salmo termina a última frase dizendo o que, irmãos? Quando me fizeres esse bem. O Salmo termina com um quando. O Salmo termina com um quando. Quando é uma expressão que revela certeza. Quando é uma expressão que revela algo que vai acontecer. O quando é o contrário do se. Ele não diz se me fizeres esse bem, mas é quando o Senhor me fizer esse bem.
Quando o Senhor me tirar dessa caverna, quando eu seguir o meu caminho, o quando revela certeza. Se eu disser para você assim, você está indo no banheiro lá atrás? Fala assim, estou indo lá. Fala assim, ó, quando você voltar, me traz um copo d'água. Eu estou revelando o quê? Que eu tenho certeza o quê? Que você vai voltar. Quando? Não é se você voltar. Vai que ele cai no ralo do banheiro, né? Aí some. Não é se você voltar, é quando você voltar, porque eu tenho certeza que se for no banheiro, você vai voltar aqui, para dentro aqui do templo. Eu falo assim, quando você voltar, me traz um copo d'água. O que Davi está dizendo aqui, irmãos, é maravilhoso. No momento da depressão, o Davi na depressão, a palavra de Deus isso vai passar. Por quê? Porque vai chegar o momento, pode ter certeza, em que eu vou virar a página na tua vida, filho. Eu vou fazer esse bem, e quando eu fizer esse bem, filho, e quando isso acontecer, e esse bem, esse desejo de oração, esse pedido de oração, esse alívio da graça chegar, pode ter certeza, você vai dar graças na congregação dos justos. É o que ele diz aqui: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão nessa congregação do louvor. Quando me fizeres esse bem. Porque Deus, meus irmãos, quer o teu bem, amém? Deus quer o teu bem, o nosso Pai quer o teu bem, e eu posso ter certeza que todas essas circunstâncias e situações que às vezes me deprimem, mas isso aí também tem dias contados na presença do Senhor, isso passa, porque o quando da graça de Deus está sobre nós. Amém, irmãos? Então eu queria orar com você, quero convidar os irmãos do louvor. Eu já ia pegar a máscara aqui, mas nem tem máscara aqui. Quero convidar os irmãos do louvor para virem aqui. Eles vão se preparar para nos ministrar a palavra, louvando. Nós vamos encerrar o culto louvando. Quero convidar você a ficar em pé. Talvez você se identifica com Davi no dia de hoje. Você é um filho de Deus, sincero. Você diz assim: pastor, é verdade, eu não perdi a fé, pastor, eu não perdi a fé, mas eu perdi o bom ânimo. Eu não perdi a fé, eu perdi a força, pastor, eu estou cansado. Mas essa é a palavra de Deus para você hoje, filho. Essa é a palavra do Senhor para você. Deus vai dirigir o teu caminho. O Senhor é um refúgio confiável. E o quando do Senhor está aqui sobre nós, tudo isso vai passar. Confia em mim, diz o Senhor, porque eu estou contigo na caverna. Na caverna. Fecha os teus olhos. Abra teu coração para o Senhor. Se você conhece alguém que está, entrega agora esse Davi que você conhece, que está na caverna, entrega ele na presença do Senhor. Vamos clamar, vamos orar, vamos suplicar, vamos nos derramar, porque o nosso Deus age, responde poderosamente. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque a Tua palavra ela é tão lúcida, Senhor. Obrigado porque o Senhor tira de cima de nós, às vezes, culpas e pesos. Obrigado, Senhor, porque Tua palavra ensina que verdadeiros filhos, com fé verdadeira, ainda assim, por causa de circunstâncias, às vezes, ficam com as suas forças, Pai, enfraquecidas. O Seu Espírito dentro do coração esmorece, mas o Senhor continua com a mão poderosa nos sustentando. Obrigado porque não é na nossa força, é na Tua graça. Obrigado, Senhor, porque não é no nosso poder, mas é na Tua fidelidade.
E o Senhor conhece pessoas que hoje estão aí lutando com seus momentos de depressão. Nós pedimos hoje, em concordância no Espírito, como igreja, tira a alma dessas pessoas do cárcere, tira a alma deles do cárcere, e que a tua palavra traga encorajamento, que a tua palavra traga direção, conforto e paz, traga a força que as pessoas não têm, força que vem dessa palavra de fé, renovando, curando e transformando corações, sendo maná para mais um dia, com essa confiança de que tudo isso passa e logo vira passado, porque o quando do Senhor é real, é certo. Sabemos que o quando do Senhor estará com o teu povo. Abençoa a tua igreja, abençoa, Pai, o teu povo, abençoa, Senhor, com a tua visitação, que a cura do Senhor esteja sobre todos os Davis que estão em suas cavernas hoje, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.